o seu joinha, que é muito importante para todos nós, ao mesmo tempo compartilhar ao máximo e deixar aqui o seu comentário. Meus amigos, eu quero convidar vocês para uma sequência de 2 lives. Vou fazer esta live aqui, onde eu vou falar de Eduardo Bolsonaro, o temido. E por que ele é Eduardo Bolsonaro, o temido? Chamado de bananinha, ironizado por muitos, ridicularizado por ministros do STF, bombardeado por seus pares na Câmara dos Deputados Federais, nós vamos mostrar quem de fato é Eduardo Bolsonaro. Tão menosprezado e diminuído que agora se torna o homem mais temido do regime ditatorial brasileiro. É o homem mais temido pelo sistema no Brasil, a tal ponto de surgirem apelos de tudo quanto é lado de seus pares do meio empresarial, pedindo ajuda a Eduardo Bolsonaro para demover Donald Trump da ideia de tarifar o Brasil. Essa vai ser a nossa live de hoje e mostrar que Eduardo Bolsonaro, daqui dos Estados Unidos, está fazendo muita gente tremer no Brasil. E ele levantou um gigante que estava adormecido. Vem junto comigo nessa live e eu explico tudo para vocês e já convido para logo em seguida nós fazemos uma live no Crocodilo Reaça numa sequência. Quer ver só? Dá uma olhada no que eu separei aqui para vocês neste exato momento para a gente começar. Tem uma notícia aqui que eu vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Se Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Vocês entenderam a importância desse pronunciamento do Eduardo? O representante do Donald Trump vai pousar essa semana em Brasília. E é o representante que cuida das sanções. Ou seja, Donald Trump não ficou quietinho no lugar dele. E Eduardo Bolsonaro hoje, que era tão ridicularizado no começo, vocês se lembram quando a imprensa falou durante a posse do Trump que Eduardo Bolsonaro sequer chegou perto de Trump, que ele não tinha esse prestígio todo, que era invenção, que era tudo mentira? Vocês estão lembrados disso? E com um detalhe, Paulo Figueiredo também tem que ser respeitado neste ponto específico. O trabalho de ambos fez com que os americanos acordassem para o que estava acontecendo no Brasil. E o Eduardo agora vem sendo ameaçado pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, pelo Andrei Rodrigues, superintendente da Polícia Federal, que disse que vai mandar a Polícia Federal, vai abrir inquérito, vai mandar o Alexandre de Moraes fazer isso, fazer aquilo. Vocês não conseguiram, cara, extraditar o Alan dos Santos. Vocês até agora não conseguiram tocar na Carla Zambelli. A imprensa e vocês saíram falando um monte de que a Carla Zambelli estava já na mira, que a polícia italiana já estava na cola da Carla Zambelli. Vocês até hoje não chegaram perto da Carla Zambelli. Vocês acham realmente que vocês vão ficar latindo do Brasil? E acreditam mesmo que o Eduardo Bolsonaro está preocupado com as ordens que vocês vão dar, com as decisões que vocês vão tomar? Ele expôs e desmascarou todos vocês, senhor Andrei Rodrigues. Essa é a verdade. E vocês estão cagados de medo do Eduardo Bolsonaro hoje. Se ele não representasse nenhum perigo ao establishment, ao poder de Brasília, vocês não estariam preocupados em querer mandar prender, caçar? O que vai vir? Uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para prender? Por que você não pega o avião daí, senhor Andrei Rodrigues, superintendente machão da Polícia Federal, e baixa aqui nos Estados Unidos para prender o Eduardo Bolsonaro? Ou vai continuar bradando aí que vocês têm poder para isso, poder para aquilo? E vou dizer mais. O Eduardo Bolsonaro, diferente do que a imprensa falou, está super cacifado para continuar o legado do pai. Quando eu transmiti lá no CIPEC, em fevereiro, final de fevereiro, eu fiz uma publicação ao vivo com o Eduardo Bolsonaro lá do CIPEC e ele falou diretamente para o Jacaré de Tanga. Quem se lembra, eu fiz a pergunta: estamos diante do futuro presidente do Brasil? E ele falou: o presidente é meu pai, o candidato é meu pai. Mas eu fiz essa pergunta porque eu sei que hoje os americanos apostam no Eduardo Bolsonaro na sucessão do próprio Jair Messias Bolsonaro. E para quem acha, e para quem saía aí alardeando que o Eduardo não tinha essa capacidade toda, o Eduardo foi durante 2 mandatos, inclusive um dos quais eu estava trabalhando em Brasília, presidente da Comissão de Relações Exteriores, e seria novamente agora, pelo 3º mandato, presidente da Comissão de Relações Exteriores.
Ele abriu mão desse mandato para vir para os Estados Unidos para expor o que estava acontecendo no Brasil. E é justamente isso que o sistema não se conforma. Porque quando eles menosprezaram o Eduardo, quando eles fizeram de chacota com o Eduardo, eles estavam abrindo as portas para alguém que era muito maior do que podia crer, a vã filosofia dos seus algozes. E Eduardo Bolsonaro provou a sua capacidade de resistência e resiliência. Mesmo diante do sistema prendendo o seu próprio pai, um sistema que mandou matar o próprio pai, mesmo diante das ameaças, Eduardo Bolsonaro se colocou firme no seu propósito. Mesmo diante dos seus pares, que falaram e colocaram aí em determinada imprensa, olha, porque representantes do PL, quais representantes? Ninguém abre a boca para dizer. Será que alguém realmente falou alguma coisa? Se falou, será que realmente representava o PL? Não, porque o Eduardo deu um tiro no pé. Porque o Eduardo fez isso. Todos se anteciparam. Todos eles se anteciparam, porque continuaram na campanha de querer desmoralizar o Eduardo Bolsonaro. E agora estão que não passa nem o Wi-Fi. Essa é a pura realidade do que está acontecendo em Brasília hoje. Eduardo Bolsonaro recebeu a proteção do governo americano. Vocês estão achando que é porcaria? Donald Trump, pessoalmente, ficou de dar o green card. Ele vai ser residente permanente nos Estados Unidos. Ele pode entrar e sair dos Estados Unidos com o green card, se ele quiser, mas ele tem o passaporte dele cancelado. Então Trump, através do green card, está acelerando a titularidade de cidadão americano a Eduardo Bolsonaro. E o que significa isso na prática? Eduardo Bolsonaro não vai denunciar o sistema somente aqui dos Estados Unidos para o mundo. Ele vai viajar o mundo denunciando o sistema. Porque muito em breve ele terá passaporte americano. A proteção como cidadão americano possuindo dupla cidadania. Vocês acham que isso é pouca coisa? Vocês já acham que Eduardo Bolsonaro realmente está temendo o que vai falar um ou outro? Vejam só, meus amigos. Eu vou colocar aqui o banner para quem puder contribuir com o canal. Deixa eu passar uma informação para vocês. Misteriosamente, os nossos 2 vídeos de hoje foram desmonetizados. Do nada. Do nada. Os 2 vídeos de hoje, as 2 lives que eu fiz hoje, que foram bombásticas, ambas já estavam atingindo, em menos de 8 horas, juntas quase 200 mil visualizações. Eu entro aqui para fazer a live e vejo lá, desmonetizado. Mas não estava desmonetizado porque mandaram desmonetizar, porque existia alguma irregularidade. Simplesmente tiraram ali da monetização. Eu acabei de colocar a monetização novamente. Nós vamos começar a ser perseguidos de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Eles não se conformam, o sistema não se conforma com o que está acontecendo. Sabe por que eles não se conformam? O povo brasileiro começou a reagir. Olha só o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Segura aí, que vocês vão ver o efeito Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, que eu faço questão de postar para vocês agora. Olha só. Isso está tomando conta de todo o Brasil. Olha aí. Vou mostrar primeiro esta publicação. Belo Horizonte. O povo de forma espontânea e às vezes convocado por alguns dos seus parlamentares eleitos começaram a sair às ruas esse domingo. Vocês estão vendo o primeiro. Deixa eu mostrar mais para vocês. Mas desta vez eu quero mostrar um especial. Deixa eu pegar aqui primeiro. Vamos colocar esse enquanto eu separo o outro. Vamos lá. O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Então, bora. Esse aqui é o primeiro de muitos dos eventos que vão acontecer. Com certeza. Não vou acontecer. Deixem a camisa de vocês sempre arrumadinha. Vocês estão observando o que está acontecendo? Nós estamos verificando a história sendo escrita. O verdadeiro detentor do poder começou de forma espontânea a sair às ruas, a promover buzinaços, caminhadas em diversas cidades do Brasil. E a tendência é desse movimento ganhar cada vez mais corpo. E quem efetivamente possibilitou isso? Eduardo Bolsonaro, com a ajuda de Paulo Figueiredo. É óbvio que todos tiveram sua participação, menor ou maior. Mas esses 2 personagens em especial, eles é que estiveram à frente das negociações diretamente da Casa Branca. Lembrando que a embaixadora brasileira sequer é recebida na Casa Branca. O que é uma humilhação para o governo brasileiro.
Enquanto isso, Lula viaja ao Chile para tentar se reunir com presidentes de esquerda, se voltando cada vez mais à esquerda. Quero lembrar que ao final da live eu vou ler todos os superchats e os stickers que vocês estão deixando aqui de colaboração com o canal. Obrigado, de coração. Mas eu quero aqui render homenagens a uma brava guerreira aqui do canal. Olha só quem estava fazendo a sua parte e convocando a população lá na cidade de Santos, no litoral santista. Olha só. Aqui, Samanta Pimentel de Santos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a nossa manifestação na Praça da Independência. Galera, quem puder vir pra cá, vem nos ajudar. O país precisa de vocês. Bora, gente! Bora! Bora! O país é nosso! É isso aí, galera. Olha aqui, ó. A Praça da Independência em Santos. Só que é só um pouquinho, tá? O pessoal tá apoiando nós aqui. Quem puder vir, vem. Será muito bem-vindo. E aí, a galera, ó. Nos apoiando, influenciadores, tamo junto. É isso aqui, galera, ó. Precisamos de cada um de vocês. Bora, Brasil! Bora, Brasil! Tá aí a nossa moderadora Samantinha Santista, convocando a galera para sua cidade de Santos e indo às ruas. E esse movimento tende a ganhar corpo a partir de agora. Muitos de vocês perguntavam, mas Kleber, não tá na hora de ir nas ruas? Não tá na hora de ir às ruas? Eu falava para vocês, aguardem, o momento vai chegar. Aguardem que o momento vai chegar. Mas quando vai chegar? Vocês vão saber, o momento vai chegar. E essa semana que vai se iniciar, ela já começa com Brasília em pânico. O Eduardo Bolsonaro acabou de anunciar que está chegando o representante do Donald Trump em Brasília, representante para sanções. E o que vai fazer o governo Lula? O que eles vão fazer? Querer barrar no aeroporto na hora da entrada? A Polícia Federal vai querer barrar o representante americano? A última vez que fez isso não deu muito bom, não. Porque quando eles barraram o Jason Miller e deixaram 3 horas detido no aeroporto, eles achavam que estavam barrando uma pessoa qualquer, mas eles estavam barrando o futuro conselheiro do Donald Trump. Jason Miller hoje é o conselheiro do Donald Trump e foi barrado no aeroporto de Brasília por essa Polícia Federal que está aí. Essa Polícia Federal ideológica, que funciona hoje como uma verdadeira Gestapo. E eu não estou falando dos bravos policiais federais que exercem o seu trabalho dignamente todo dia. Eu estou falando de 2 personagens em especial. O superintendente da Polícia Federal e o delegado Fábio Chor. Ambos denunciados por deputados como Marcel Van Hatten. Ambos que colocaram deputados na alça de mira, ameaçando deputados federais do Brasil. Como é que eles vão reagir na hora que chegar? Porque a hora deles vai chegar. Toda ditadura tem um fim. Essa ditadura é uma ditadura moderna, com ares de democracia. Passou desapercebido porque ninguém sabia essa forma desse regime. Donald Trump não abre a boca para falar uma palavra que para ele é ruim, péssima. É como se fosse um palavrão. O presidente Donald Trump até hoje não abriu a boca para falar o nome Lula. Vocês não conseguem uma palavra do presidente Donald Trump se referindo a esse cidadão que foi condenado por corrupção na Operação Lava Jato. Isso demonstra que Trump e os americanos estão sabendo direitinho o que está acontecendo no Brasil, estão de olho no Brasil. Mas isso não aconteceu à toa. Precisou de muita articulação. E eles não fizeram isso porque eles estavam ouvindo o Eduardo Bolsonaro, eles fizeram isso porque eles comprovaram o que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e todos os youtubers, os influenciadores do Brasil vieram trazendo nas redes sociais. Eles, sozinhos, não seriam capazes de fazer nada se não fossem vocês. O povo brasileiro foi fundamental nessa hora. As redes sociais falaram mais alto e eles tentaram nos calar. Retiraram publicações do ar, desmonetizaram canais. Colocaram tudo isso a perder. E aí, os americanos falaram, por que estão censurando pessoas no Brasil se a Constituição brasileira proíbe censura? Aonde está esta relatividade da liberdade de expressão? Tirando a questão dos crimes contra a honra, que estão previstos em lei, essa subjetividade da liberdade de expressão significa tirania, censura na mão de censores. E pior, ninguém sabe efetivamente o que está sendo ou não censurado, o que está sendo ou não patrulhado. Ameaças vieram de todos os lados. Teve ministra do Supremo Tribunal Federal chamando a todos os brasileiros de pequenos tiranos. Pequenos tiranos. O povo brasileiro, 213 milhões de pequenos tiranos. Essa foi a expressão utilizada por uma ministra do Supremo Tribunal Federal. E os americanos estão olhando. Mas a gota d'água vocês não têm a menor sombra de dúvida. Foi a exposição do Lula querer liderar
uma verdadeira rebelião econômica, com o fim de destruir economicamente os Estados Unidos, com a tal da moeda dos BRICS. Para isso, ele milimetricamente colocou a ANTA na presidência do Banco dos BRICS. Depois, ele saiu alardeando para cima e para baixo em negociações de que deveria existir uma moeda alternativa ao dólar. Tentou parecer que isso era senso comum entre todos os países dos BRICS. Abriu as portas, com conivência de China e Rússia, para países ditatoriais, como Irã. E nesse momento os americanos observaram o que ele estava fazendo e o que era o regime brasileiro, aonde eles estavam querendo chegar. E um juiz em especial, violou a soberania dos Estados Unidos. Até o momento é o que se sabe. Outro que também foi ironizado, ridicularizado, perseguido, foi Paulo Figueiredo. Não tiveram a dignidade de utilizar os tratados bilaterais para enviar uma carta rogatória para citá-lo da maneira correta nos Estados Unidos. Emitiram ordens a empresas norte-americanas. Mandaram tirar do ar postagem de cidadão americano, que é o Rodrigo Constantino. De forma desumana, bloquearam todos os seus acessos aos seus bens no Brasil, no momento que ele mais precisa, se tratando de uma doença gravíssima. É por isso que agora há pouco, quando eu recebi a notícia de que a Preta Gil faleceu com a mesma doença do Rodrigo Constantino, eu não tive uma atitude digna. Muito pelo contrário. Reconheço o meu pecado. Mas eu sou humano. Essa mesma pessoa que hoje muitos estão chorando, riu quando o presidente Bolsonaro colocou uma bolsa de colostomia. Veio na rede social para aplaudir. Assim como alguns artistas, como aquele ridículo do Marcelo Adnet, o sujeito que gosta de dar os seus pulinhos para cima e para baixo, um saltitante, um saltimbanco, também o fez. E muitos outros artistas, mamadores do dinheiro público brasileiro. Lamento o sofrimento da família. Mas é incrível como que todos aqueles que de uma maneira ou de outra fizeram chacota, pagaram um preço muito alto por aquilo que fizeram. E não tiveram dó do Rodrigo Constantino. Pelo contrário. É um regime que utiliza o seu poder para tentar massacrar e eliminar os seus adversários políticos. Hoje, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e muitos outros estão seguros em solo americano, protegidos pela primeira emenda dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. O que virou de fato o Brasil? E aí a gente vê que parte da imprensa ideológica aplaudindo tudo isso, esquecendo que isso pode se virar contra eles. E quando se virar, vocês vão ver o mimimi. Vocês vão ver o chororô. Tudo aquilo que eles aplaudem hoje, vão condenar amanhã. Cada um deles. Cada um. Ninguém chorou a morte do Clezão. Aplaudiram. Ninguém chorou a prisão da Débora. Aplaudiram. Eles não choraram a facada do Bolsonaro. Pelo contrário, aplaudiram e disseram que era mentira. Essa é a reação desse povo. É assim que eles agem. Só que vocês estão vendo a resposta. E eu sempre falei para vocês que é o povo brasileiro que vai resolver o problema. O que o povo brasileiro precisa é que não permitam que massacrem o povo brasileiro como eles estavam fazendo. Fizeram de tudo, manipularam as eleições, sim. Não estou falando de urnas, não. Eu estou falando do sistema eleitoral. Eu estou dizendo de sentenças e decisões para desparelhar, para tirar o princípio da isonomia previsto na Constituição. Enquanto um podia falar mentiras, dizer o que bem entendia, o outro não podia mostrar as verdades. Foi proibido de fazer transmissão de dentro da sua própria residência oficial. Foi proibido de falar dentro da embaixada. O chefe de Estado. Tudo isso com a maior cara de pau do mundo. E dizendo que estava num sistema limpo, assim como a imprensa suja fala que existe, olha só, existe um devido processo legal, ele está sendo processado, onde já se viu querer interferir na justiça brasileira. Que justiça? Limparam a bunda com a Constituição, rasgaram a Constituição, e agora estão chorando, dizendo que está havendo violação da soberania nacional. Que soberania? Que soberania? Vocês estão querendo enganar quem? O Donald Trump não invadiu território de ninguém. Não foi para o Brasil para colocar uma plaquinha Bolsonaro livre. Agiu de acordo com o que é determinado pela sua Constituição do seu país. Os americanos não são obrigados a comprar produtos de um país inimigo, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes em sua decisão. Inimigos externos. Os americanos não são obrigados a conceder visto para qualquer um entrar dentro do seu território. Ainda mais inimigos, segundo o ministro Alexandre de Moraes. E tudo isso que foi feito até agora
Não é nada perto daquilo que pode ser feito, sem ferir a soberania de ninguém. O que os americanos fizeram foi o seguinte: país inimigo vai pagar mais caro se quiser vender no meu país. País inimigo, autoridade não entra no meu país. Onde é que está a violação da soberania nacional? Ah, porque eles disseram que se Bolsonaro eles querem mexer no sistema. Não, faça o que vocês quiserem, ué. Vocês não querem tornar Bolsonaro inelegível? Torne Bolsonaro inelegível. Aguente as consequências. Não queiram fazer o que vocês estão fazendo e depois gozarem das benesses do capitalismo. Vocês não são socialistas? Vende pra Venezuela, porra. Vai lá pra Cuba. Despeja suco de laranja na boca de cubano que tá precisando. Os escravizados pelo regime cubano. Despeja café lá na Venezuela. Vende pra lá. Afinal de contas, o Lula não abriu 39 mercados, segundo a imprensa? As viagens que ele fez, milionárias com a Janja, pra União Europeia, pra tudo. Por que não estão vendendo pros amiguinhos? Por que não vendeu pro Irã? Fornece jabuticaba, geleia de jabuticaba pro Irã? Não. Eles querem vender pros americanos. Eles gostam do dinheiro, do dólar do americano. E o que o americano fez? O que o americano fez? Eu vi algumas pessoas falando aí que o Estadão disse que a filha do Barroso não mora e não estuda nos Estados Unidos. Verdade? Então ele estava aqui semana passada visitando a filha por quê? Vocês ainda acreditam no que a imprensa fala? Hoje o Alan dos Santos trouxe até o endereço do escritório da empresa do Barroso em Miami. Tá lá, o endereço, certinho. Vocês ainda vão acreditar no que o Estadão e a Folha estão falando? Ele estava fazendo o quê aqui em solo americano? Veio visitar a filha por quê? A filha estava passeando na Disney, estava vendo o Mickey que o Alexandre de Moraes não pode mais ver. Aliás, gostaram da minha camisa em homenagem ao Alexandre de Moraes? O que vocês acharam aqui, hein? Tá o Pluto, o Pato Donald, tá o Pateta do Dino, quer dizer, o Pateta do Flávio. Não, quer dizer, o Pateta do personagem. Tá aqui, todos aqui em homenagem. Só um detalhe, tá? Na Disney, tá bom? Só pra avisar, viu? Ministro do Supremo. Aqui do ladinho, bem pertinho aqui, ó. Dá 15 minutos. Daqui até lá. Depois eu vou trazer também umas da Universal pra vocês, do Harry Potter. Quem sabe faz uma mágica pra conceder o visto de vocês também. Essa live, ela foi feita em homenagem a um herói, chamado Eduardo Bolsonaro. Escrevam esse nome na lista de vocês. Escrevam. Porque o sistema brasileiro, o regime brasileiro, vai ter que conviver muito com esse nome. Pro desespero do Lindenberg Farinha, da Gleisi Hoffmann, do Randolfo Rodrigues, do Flávio Dino. Escreva, anote esse nome aí. E vou dizer uma coisa, hein? É bom vocês começarem a torcer. Porque se o Eduardo assumir a presidência do Brasil e a direita fizer a maioria do Senado e da Câmara, como está pintando o que vai acontecer, vocês se preparem. É só um recado. Quando eu avisei aqui, em novembro de 2022, qual era o caminho, quando eu disse aqui, há um ano antes da posse do Trump, que Trump iria ganhar a eleição, que a imprensa americana e brasileira estavam mentindo para vocês. Quando eu anunciei em setembro do ano passado que o Trump tinha um dossiê completo e que o Biden mandou esse dossiê para o próprio Lula avisando, olha o que está em risco para vocês, nós avisamos antecipadamente o que estava acontecendo. Mas como no caso do Eduardo, muitos entraram aqui, principalmente o ursinho da Coca-Cola, os jumentinhos de plantão, a turminha do MBL, para ridicularizar. Eu trouxe para vocês aqui o vídeo do Mamãe Caguei falando que o Eduardo não era nada. Vocês acham que o Trump vai ouvir o Eduardo, vai querer romper as relações bilaterais comerciais com o Brasil? Essa é a pérola que muitos idolatram. O sujeito que vai procurar mulher na Ucrânia porque é fácil. Tá difícil para ele no Brasil. Eu imagino o tipo de sujeito que é. Portanto, vocês guardem essa live. Porque muito em breve, vocês vão ver esse castelo ruir. E todos aqueles que estavam tripudiando, fazendo esse carnaval no Brasil, todos esses que utilizaram o Brasil para se enriquecer mundo afora, todos eles vão pagar um preço muito caro pela morte do Clezão, pela facada do Bolsonaro, pela prisão domiciliar do Bolsonaro, pela perseguição injusta a milhares de brasileiros, pelos canais como nossos, que foram desmonetizados, que entraram em shadow ban, pela tortura que fizeram a muitos brasileiros, como é o caso do Felipe Martins, que de forma injusta está até hoje em prisão domiciliar. Para quem acha que o Eduardo Bolsonaro está brincando ainda, pode chamá-lo de bananinha. O problema é que a banana ficou meio grande e grossa para vocês.